Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia ao Bandeira e a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Logo mais estará disponível na nossa página no Facebook e no nosso canal do YouTube, né? E nós temos aqui uma nota de pesar, né? Expressamos nossos votos de pesar pela diretora de finanças do Sinsec, Águida Maria Rodrigues da Silva, pelo falecimento de seu pai, senhor Francisco Rodrigues da Silva, né? Que Deus conforte a nossa companheira e a seus familiares. O falecido ocorreu no último dia 14. São 11 horas e 40 minutos, hoje 16 de outubro. O programa será apresentado por mim, Valírios Rodrigues da Silva. E nesta edição apresentaremos as seguintes manchetes. O governo de Jair Bolsonaro é responsável pela disparada da inflação. Com a PEC da vingança, deputados aumentam controle sobre o Ministério Público e diminui sobre os políticos. E no nosso editorial, poderia ser um texto diferente, que da autora, da professora, né, nossa amiga Gorete Pimentel. Que seria do mundo sem os professores? Uma lágrima caiu quando um projeto de nação questionou o seu valor, ameaçou os seus direitos, até guerra declarou, como se o inimigo do país fosse o professor. Uma lágrima caiu que corre da vida, de uma rotina estressante, uma carga horária cumprida e um cansaço desgastante. Uma lágrima caiu pela aula bem planejada, que quase ninguém assistiu, pouca gente conectada, desigualdade social é vil, a exclusão foi escancarada. Uma lágrima caiu pela desvalorização, doendo no bolso e também no coração. Mas um sorriso se abriu naquele aluno que aprendeu as lições dos livros e de amor. Um sorriso se abriu naquela vida quase perdida que se recuperou na sua palavra amiga que aliviou tanta dor. Um sorriso se abriu pelo aluno que desistiu e porque sua causa voltou. Naquele aluno invisível que você visibilizou. Naquele jovem deprimido que o seu afeto ressuscitou. Um sorriso se abriu por aquela meta alcançada, fruto da bendita teimosia de uma equipe engajada, que sonha e luta todo dia, faz aula online ou gravada, que nesse tempo de pandemia fez da tecnologia a sua aliada. Gente que teima na esperança, não se entrega nem se rende, na tempestade ou na bonança, reinventa e com a sua luz acende, motivando e inspirando confiança. Gente que ensina e também aprende. Na pedagogia do amor, a mais nobre profissão entre a alegria e a dor, uma homenagem de gratidão. Quão imenso é o seu valor, hoje, sempre e todo dia. Respeito, flores e poesia. Parabéns, professor. Texto da nossa amiga professora Gorete Pimentel. Então nós vamos aqui passar para a nossa primeira manchete, que é justamente o governo de Jair Bolsonaro é responsável pela inflação disparada. Essa afirmação é do diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre, que aponta entre as principais pressões o índice, a tarifa de energia elétrica e os preços dos combustíveis. Essa matéria foi publicada no último dia 11. A inflação segue em ritmo acelerado no país, como mostrar os resultados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC.
divulgados na sexta-feira, dia 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nos dois casos, foi rompida a marca dos 2 dígitos, somando 10,25% e 10,78% em 12 meses, respectivamente. O governo de Jair Bolsonaro tenta se eximir, afirmando que a inflação é mundial, mas tem responsabilidade na alta exagerada dos preços, afirma o diretor adjunto de ESE, José Silvestre. Em entrevista a Glauco Faria, na edição da segunda-feira, dia 11, do jornal Brasil Atual, Silvestre observa que os dados do IBGE mostraram uma repetição do que vem ocorrendo nos últimos meses. As pressões vêm principalmente da tarifa de energia elétrica e dos combustíveis, com a influência dos preços das commodities no mercado internacional. Você tem o câmbio, que também contribui para a elevação de alguns preços internos, particularmente derivados de petróleo, comenta o economista. O governo fala em fenômeno mundial, mas o apresentador lembra que a inflação brasileira é a terceira pior, segundo projeção para 2021, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. É óbvio que o governo é responsável pela elevação da inflação, rebate Silvestre. Até mesmo declarações do presidente da República contribui para proporcionar mais impacto na taxa de câmbio. Ele também ironizou fala recente do presidente em sua live semanal, em que comparou preços e produtos no Brasil e nos Estados Unidos e Europa. Caso, por exemplo, a carne moída, citada no programa, você pode achar patinho ao preço de R$15. Aliás, patinho, isso, a preço de R$15, pergunta Silvestre, sem contar a questão de renda do trabalho que vem perdendo para a inflação. Os preços da cesta básica também continuam subindo, enquanto o salário mínimo perde seu poder de compra. No caso do INPC, é ainda mais preocupante, porque o índice reflete o custo para famílias de menor poder aquisitivo, com renda de até 5 salários mínimos. Silvestre lembra que, por efeito estatístico, há uma tendência de a inflação terminar 2021 com índices atualizados abaixo de 2 dígitos, mas certamente na maior taxa acumulada em muitos anos. Em 2021, por exemplo, o IPCA fechou em 4,52. Essa matéria foi publicada no site da CUT, www.cut.org.br. Bom, né, então aí, as pessoas que estão nos acompanhando, pai, mãe de família, servidores, servidoras, né, cidadãs, né, como um todo. Vocês são testemunha, né, do quanto aumentou as coisas, né, o tamanho, né, da caristia, né, no popular. Né. Você observa que aquilo que você comprava, se comprasse uma cesta, aquela compra da semana, né, que tem pessoas que preferem comprar por semana, no valor de R$300, antes você comprava por 200. Agora, certamente, se você quiser comprar a mesma quantidade, você tem que levar R$100 a mais, R$300. O preço de material de construção, né, aumentou em torno de 50%, né, e alguns chegaram até a aumentar 100%. Né, então, isso é a caristia. Né, isso impacta uma cidade de porte médio como Quixeramobim, onde nós temos até bem pouco tempo, agora houve uma diminuição, mas a questão da maior fonte empregadora, uma das, né, maior fonte empregadora direta de mão de obra aqui em Quixeramobim era a prefeitura, servidor público, né? E a questão dos que ganham salário mínimo, né, que é a grande maioria, né, contrapondo o discurso, né, de precarização e aqueles que defendem a reforma administrativa, os que ganham acima do mínimo estão sem reajuste, né, que merecia, né, no mínimo o 4,52, mas, no entanto, naquela reunião, né, vasta do Ministério do presidente Jair Bolsonaro, onde o ministro da Economia fala de colocar a granada no bolso do servidor, né, que é justamente esse congelamento de salário.
né, congelamento de salário. Então, é isso, né, as pessoas perderam o seu poder aquisitivo, as coisas estão subindo, né, de forma exagerada, principalmente a questão de combustível, né, e quando é combustível interfere em toda a cadeia, né, toda a cadeia, nem cadeia produtiva, mas toda a cadeia do comércio como um todo, né, porque todos os produtos, né, eles são transportados, e aqui no Brasil, diferente do resto do mundo, né, os militares, né, acharam por bem, né, e os governos que apoiaram, né, durante o regime militar, de você simplesmente de substituir todo o transporte, né, boa parte do transporte terrestre, né, que era feito, né, pela linha férrea, o transporte rodoviário, né, e nós sabemos o quanto isso, né, tem contribuído para levar ainda mais os preços, né, mas aí depois a gente discute sobre esse tema. Então, de certa forma, as coisas, né, quando o preço do combustível, quando sobe, ele repercute também no preço final dos produtos que vão para a prateleira dos supermercados. Então, pouca coisa está fazendo em relação a isso daí, né, aumentando o preço todo o tempo, né, o gás de cozinha já ultrapassou a barreira dos R$100, né, então uma situação muito séria, né, e que está prejudicando demais os trabalhadores e trabalhadoras, e é inadmissível, numa situação como essa, ainda piorar mais ainda, que é empurrar de goela abaixo essa reforma administrativa. Eu quero só abrir aqui um parênteses aqui, que vocês lembrem do que aconteceu de 2016 para cá, né? Primeiro foi o golpe contra a Dilma, né? Que o Bolsonaro fez coisa 10 vezes pior, estou colocando por baixo, 10 vezes pior. O crime que supostamente Dilma tenha cometido, esse governo fez 10 vezes pior, né? E isso eu não estou aqui botando nem aqueles crimes que vai ser apresentado, né, no relatório final da CPI da Covid-19, né? Então, teve a questão da prisão do Lula, né, que a gente observa que todos os processos, né, de prisão e condenação deles, todos foram anulados. A questão da reforma trabalhista, que precarizou ainda mais a vida do trabalhador, alegando que com isso iria aumentar o emprego, né? E de fato, nós sabemos que não aumentou, precarizou ainda mais o serviço. Depois nós tivemos a questão da terceirização, com o mesmo argumento, sabemos que não surtiu nenhum tipo de efeito, a não ser precarizar ainda mais a vida do trabalhador e da trabalhadora. Depois veio a questão sem falar no teto do gasto, né? Que agora os próprios defensores que queriam, né, que nós saímos contra, que Xerambi fizemos manifestação de rua, né, a questão de contra o teto de gasto, eles mesmos ficam tentando burlar o tempo todo, né? Principalmente em relação à questão dos investimentos na área da saúde e da educação, né? Depois teve a reforma da Previdência, né, que hoje é muito difícil as pessoas ter acesso a esse direito, que foi assegurado pela Constituição de 88, e agora, no ditado popular, para lacrar, para acabar com o Estado Democrático de Direito, com o Estado do Bem-Estar Social, é a questão da nevasta reforma administrativa. E, na verdade, ela visa privatizar os serviços públicos, passar para a iniciativa privada os serviços na área, a prestação de serviços na área da educação e da saúde. Então é necessário que os brasileiros, as brasileiras, né, que a população de Quixeramobim, terra natal de Antônio Conselheiro, que se alerte para isso. Veja quem são os deputados que estão apoiando essas reformas. Lembre-se, nós avisamos que a terceirização não seria bom para nós, e veja o que aconteceu. Falamos também da reforma trabalhista, falamos também da reforma da Previdência, porque é inadmissível, num país onde se gasta mais de 50% do orçamento público para amortização de dívida pública.
certo? E o cara pega e para isso quer levantar fundos, dando o calote nos precatórios, né? Porque os precatórios, para explicar de forma assim bem didática, são aquelas dívidas com quem? Todas aquelas pessoas que têm dívidas com a União, seja através de um acidente de trânsito, seja uma questão trabalhista, né? Se for em precatório. Quando se for em precatório, significa dizer que esse processo já está rodando há muito tempo, de 10 a 15, até 20 anos, que está rolando na justiça e que chegou num estágio que não cabe mais recurso, né? Então ele transforma em precatório. E o governo está propondo pagar os precatórios em 10 anos. Né? Isso é um calote. É mais ou menos assim. Vamos supor que você ganhe R$ 1.100 por mês. Aí você começa a fazer aquele desconto, né? Mercantil, isso, etc e tal. Aí você pega e decide, não vou pagar a minha conta de luz e nem de água. Então costumamente você vai diminuindo o seu salário, né? Aí tu diz assim, se eu pago, vou citar aqui um exemplo, se eu pago R$ 200 de água e luz, o meu salário é 1.100. Então se eu descontar os 200, fica 900. Então, se eu não pagar água e luz por 10 anos, então eu vou continuar com o meu 1.100. É aquilo que o Bolsonaro está fazendo. Está tentando transformar despesa, né, em receita. Né? É isso que está querendo fazer. Então, isso é inadmissível, que a gente devemos ficar muito bem atentos com relação a esses deputados que foram votados em Quixeramobim, que pretende ser votado em Quixeramobim. Se votar contra a PEC 32, é uma campanha que estamos fazendo a nível nacional, eles não votam em 2022. Né? Nós já colocamos um outdoor ali em frente ao Hospital do Sertão Central, né, com esse lembrete. Isso em todo o estado do Ceará, em todo o Brasil. Né? Então, nós vamos passar aqui para a próxima matéria, que é justamente, que tem a ver com isso daí, que é a questão da PEC da vingança dos deputados, né? Que é justamente que modifica, né, a estrutura do Ministério Público. Então aqui temos, com a PEC da vingança, deputados aumentam o controle sobre o Ministério Público e diminui sobre os políticos. Essa matéria foi publicada no dia 13 de outubro. Arthur Lira, presidente da Câmara, manobra para votar ainda hoje, isso, dia 13, que não ocorreu, a PEC da vingança, maior investida contra a autonomia do Ministério Público desde que ele ganhou suas atuais características com a Constituição de 88. Procuradores se mobilizaram hoje, durante todo o dia, para derrubar a votação. No fim da tarde, 5 entidades ligadas ao Ministério Público divulgaram uma nota pedindo a rejeição da PEC, mas o tema continua na pauta da Câmara. Não será surpresa se a votação acontecer na calada da noite, como tem sido comum nas pautas que interessam a Arthur Lira, mas são contra o interesse geral. A PEC da vingança ganhou esse nome por ser uma retaliação contra a instituição que, desde o início da Lava Jato, em 2014, vem tirando o sono de inúmeros políticos, Lira entre eles. Se a medida for aprovada, o Brasil terá cumprido o mesmo percurso da Itália no rastro da Operação Mãos Limpas. Assim como a Lava Jato, a Mãos Limpas atingiu políticos de renome. Depois veio a ressaca e os parlamentares italianos aprovaram leis de autoproteção e que restringiram os movimentos dos órgãos políticos de controle. Os principais pontos da PEC da vingança são 2. Primeiro, ela autoriza o Conselho Nacional do Ministério Público a revisar ou mesmo anular atos de promotores e procuradores que interferiram na ordem política, organização interna e interdependência das instituições. A linguagem é vaga o bastante para permitir que ações do MP sejam interrompidas, mesmo quando bem embasadas, e que seus membros sejam punidos, mesmo quando agindo de boa fé. É contrário daquilo que os deputados fizeram para revisar a lei da improbidade,
para retirar do seu alcance administradores públicos que cometerem erros grosseiros e causarem prejuízo aos cofres públicos. Só serão punidos aqueles que agiram com dolo. Observa aí, os 2 pesos e 2 medidas. Né? A segunda medida altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. O número de integrantes do órgão indicados pelo Congresso sobe de 2 para 4, sendo um deles o Corregedor-Geral, aquele responsável por iniciar processos contra os procuradores. Enquanto isso, o número de indicados pelo Ministério Público cai de 4 para 3. O deputado petista Paulo Pimenta, relator da PEC, disse que o controle da sociedade, leia-se Congresso, sobre o Ministério Público, precisa aumentar, porque qualquer instituição que tem dificuldade de punir os seus próprios erros se prejudica. Arthur Lira disse hoje que a PEC procura aumentar o controle da sociedade civil sobre o Ministério Público, porque ele é um dos órgãos do Brasil que não funciona em relação a punir seus membros. Como se vê, o discurso está bem ensaiadinho. E é cínico, mentiroso, aqui está risível nos 2 casos. Sim, como também as instituições públicas brasileiras, o Ministério Público é dado ao corporativismo. Ainda assim, entre 2005, ano de sua criação, e 2019, o Conselho Nacional do Ministério Público julgou 212 processos e aplicou 138 punições, sendo 22 de demissão e 12 de cassação de aposentadoria. Enquanto isso, a Câmara recebeu 170 representações contra deputados desde 2002 e só 8 perderam o mandato. Se existe uma casa no Brasil que não pode falar sobre corporativismo e punições brandas, é o Congresso. Por isso, é enojante ver Lira e Paulo Pimenta argumentando sobre o assunto. Os deputados não querem aumentar o controle da sociedade sobre o Ministério Público. Querem ter ingerência sobre o órgão e sim diminuir o controle sobre seus malfeitos e sobre a corrupção. Essa matéria está publicada no site istoé.com.br e foi retirada no dia 14 do 10. Então, intitulada aí a PEC da vingança, né? Na verdade, 2 pesos, 2 medidas, que nós sabemos que um também dos argumentos apresentados para a reforma administrativa é modernizar e evitar a corrupção. Os caras recentemente modificaram a lei de responsabilidade fiscal, né? Para livrar a cara aí de políticos que nem sequer deveria estar na política, né? E que o Arthur Lira, com a devida data vênia, né? Não tem moral para ficar questionando, alegando que precisa modificar, aprovar essa PEC da vingança, dessa PEC para colocar, de certa forma, sob tutela o Ministério Público, que o Ministério Público só pode fazer aquilo que está na lei, né? Então, isso é muito preocupante, que os brasileiros abrem os olhos, eles sabem que cheiram bem, né? Então, por que dos 2 pesos, 2 medidas? Por que modificar a lei de responsabilidade fiscal para livrar políticos que cometeram erro grosseiro, políticos que desviaram recursos, políticos que se enquadram na lei de improbidade administrativa? Por que brandar mais para ele, né? E, no entanto, para o Ministério Público, né, mesmo que tenha prova robusta, não deve, pode ser a qualquer momento, pode ser anulado, né? Então, eles recuaram, né? É interessante que a população brasileira acompanhe isso daí, porque, na verdade, essa PEC da vingança aí, ela não vai trazer nada para colaborar para o estado de bem-estar social, da maneira como ela está aí, tendo em vista que se aprova de um lado, afrouxa para proteger os políticos, e de outro para punir o Ministério Público, né? Nós sabemos que ficou evidenciado indícios, né, de que houve exagero, né, por parte de alguns membros, que foi anunciado pela TV, pela grande mídia brasileira,
mas a grande maioria deles não, agiram em conformidade com a lei. Então nós vamos passar agora para as nossas notícias sindicais. O pagamento referente ao mês de setembro, segundo o setor da tesouraria, foi finalizado no último dia 9. E ontem, dia 15, a educação pagou a segunda parcela do 13º salário. Com relação à questão do funcionamento da nossa sede, por conta de decreto estadual e municipal, ela ficará aberta no período de 7h30 às 14 horas. Preferencialmente as pessoas liguem para o WhatsApp para evitar que se aglomerar. O zap é 889-9723-3133, de segunda a sexta-feira, no horário de 7h30 às 14 horas. Com relação à audiência com o prefeito municipal, estamos aguardando o novo reagendamento. Aí nós temos aqui um edital de convocação da nossa Assembleia Geral, que vai acontecer no dia 29. Só um instante que eu estou abrindo aqui. No dia 29 de outubro. Né? Vai acontecer virtualmente. Só que diferente dos demais, e por conta de segurança, né, vai ter uma pequena alteração. Pronto. Ok, então temos aqui. Pronto. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, SINDSEC, vem através do seu representante legal, com base na legislação em vigor, artigo 23, inciso 3º do seu Estatuto Social, convocar os servidores filiados para se fazer presente à Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 29 de outubro de 2021, às 18 horas em primeira convocação, ou observado o número de presentes em segunda convocação às 18h30, virtualmente via Google Meet. No período de 14 a 28 de outubro, será disponibilizado um formulário no Google Forms nas redes sociais do SINDSEC para ser preenchido pelos servidores que desejarem participar da referida Assembleia, assim como se fosse uma pré-inscrição. O link será enviado para o número de WhatsApp cadastrado. Essa medida está sendo adotada por motivo de segurança. A sala virtual será aberta a partir das 17h30 para apreciar e discutir sobre a seguinte ordem do dia. Só lembrando, o início da Assembleia às 18 horas. A sala que a gente vai abrir às 17h30 é para as pessoas já irem, que nós vamos enviar para todo o WhatsApp cadastrado, e às 17h30 a gente abre a sala. Palestras para discutir sobre a seguinte ordem do dia. Palestras sobre o papel do servidor público na defesa da democracia, do Dr. Valdeci Alves, Lei de número 11.738/2008 e sua implementação em Quixeramobim, assuntos gerais, sorteios de brindes para os servidores presentes virtualmente. Né? Então, e para fechar a programação de hoje, nós fizemos a abertura com um belíssimo texto da professora Gorete, alusivo ao Dia do Professor, na última sexta-feira, dia 15. E nós temos também um card que foi vinculado nas redes sociais do SINDSEC, 15 de outubro. Num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Paulo Freire. Parabéns a todos os professores da rede pública municipal de Quixeramobim, que mesmo diante de toda a diversidade, continuam firmes na missão de educar. Homenagem do SINDSEC aos guerreiros e guerreiras da educação. SINDSEC. Então, com isso, a gente encerra o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência e convidar para estarmos juntos, se Deus quiser, no próximo sábado, a partir das 11h30. Boa tarde. Você ouviu Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. De volta no próximo sábado.
O programa que você acaba de ouvir é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que foram abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores. De onde vem esse jeito, esse brilho no olhar desse povo?